assunto agora é novo paradigma de crédito para um consumidor consciente e digital. Para falar sobre esse assunto, chamamos aqui a este palco, o palco do Auditório Inovação, o sócio e CEO da DOC, Antônio Soares. Muito obrigado, muito obrigado. Pessoal, boa tarde. Sou Antônio Soares, sou sócio e CEO da DOC. Estou aqui com a minha colinha hoje, tenho muita coisa para falar, então decidi fazer uma cola. É um prazer estar aqui com todos vocês nesse evento. Acho que depois de todo esse tempo de pandemia, ter todo mundo junto, se abraçando. E tanta coisa aconteceu nesses últimos 3 anos, não só no nosso mercado, no segmento financeiro, com as nossas vidas. Esse evento mudou, eu também mudei bastante, aprendi muita coisa, tenho aprendido muita coisa ao longo desses últimos anos. E mais do que isso, hoje eu queria trazer aqui para vocês uma visão um pouco diferente daquilo que a gente está acreditando que será a próxima onda. Para a gente começar aqui, eu queria voltar um pouco no tempo. Eu não queria voltar 3 anos, eu queria voltar 30 anos. E depois eu vou mostrar para vocês por que isso é importante. Não sei se eu, pelo menos, me lembro das propagandas de cigarro, das propagandas de bebida, das propagandas de automóveis, onde o consumidor estava realmente em segundo plano. Onde, imagina, a gente... Era uma delícia, eu já andei num chiqueirinho de uma Variant, tá? Era uma delícia, mas hoje é inaceitável. E por que isso é inaceitável? Na realidade, porque existe uma mudança e ela não é só na indústria. Essa mudança está acontecendo em toda a cadeia de consumo. A gente não consegue mais imaginar isso. Então, a gente precisa cada vez mais de produtos e serviços mais claros, mais transparentes, mais alinhados com a necessidade daquele que vai receber o produto. Olha que interessante como esses cenários mudaram, né? Então, se a gente olhar a mesma indústria, e aqui a gente está falando de publicidades da mesma indústria, seja do cigarro, seja da bebida, seja de segurança. E por que isso aconteceu? Esse é o novo padrão. A gente tem um regulador olhando para isso, a gente tem cada vez mais as pessoas preocupadas com o meio ambiente. A gente tem modelos como o da Zait, que é bem interessante, que é um modelo baseado em honestidade. Você entra na loja, você pega aquilo, os produtos que você quer consumir. Você tem uma questão de conscientização de impacto no meio ambiente, de consumo energético, de energia limpa. E isso, hoje, é muito interessante. Eu vou contar uma história aqui. Essa geração que está aí, ela tem uma consciência coletiva muito diferente. Olha o que aconteceu com a sobrinha de uma amiga minha. Ela estacionou o carro e parou o carro com a roda em cima da calçada. Eu provavelmente falaria, arruma esse carro, você vai tomar uma multa. Essa criança falou assim, tia, tem gente que passa pela calçada, vai atrapalhar as pessoas. Percebam que isso está mudando.
E essa é uma das coisas que, inclusive nós, as gerações, vamos dizer, mais antigas, a gente tem que desaprender algumas coisas. Então, essa questão da consciência coletiva, quando a gente vai para o nosso negócio, quando a gente vai para os nossos mercados, a gente tem que começar a olhar para isso. Hoje, é muito comum alguém falar assim, eu não vou comprar esse produto porque essa empresa está envolvida em alguma coisa ou ela faz mal para o meio ambiente. A sociedade começa a rejeitar produtos e serviços nocivos e complexos de decifrar. Produtos que sejam, de fato, difíceis de entender. E esse é um desafio que a gente tem de levar produtos para cada vez mais todo mundo conseguir compreender, comparar, qualificar, que é a famosa clareza, transparência. Esse movimento já começou a chegar no universo financeiro de pagamentos. E um pouco do que eu queria que vocês levassem daqui hoje é um pouco dessa reflexão. Porque a gente tem uma indústria, e principalmente falando de Brasil, e óbvio que é muito interessante, tudo que a gente fala aqui é extremamente replicável para a América Latina, mas a gente tem uma indústria financeira extremamente avançada, com uma boa penetração de produtos, mas que cada vez mais a gente também tem uma responsabilidade em criar novos produtos. A gente tem uma responsabilidade em como fazer esses produtos chegarem a mais pessoas e que eles sejam, de fato, úteis a essas pessoas. Quem aqui lembra do cartão de crédito que só tinha fatura pelo correio, né? Então, turminha pegava o slip, anotava, tinha gente mais organizada que tinha uma planilha. Aí quando chegava a conta, a famosa fatura, tinha que cortar com, às vezes, 11, 12 dias, porque tinha que imprimir, tinha que mandar pelo correio. Olha que coisa simples, que coisa interessante, como isso muda a vida da gente. Mas depois que o Nubank foi lá e lançou o primeiro cartão digital, que você fazia a transação, já recebia a confirmação da transação via push. Se você quisesse ver quanto você tinha consumido no seu limite, você entrava no seu aplicativo e já via. A ferramenta estava lá. E olha que interessante, isso virou o padrão da indústria. E o cliente e o consumidor, ele usa isso não só porque ele gosta do Nubank, porque aquilo faz bem para ele. Então, hoje ninguém mais consegue lançar um cartão que não tenha uma estrutura como essa. Você vai lançar e vai morrer. O poder está cada vez mais na mão do consumidor. O consumidor é que decide o que ele vai querer. Não vai ser mais uma peça de marketing como era antigamente. Eu associar um determinado produto a um comportamento e o marketing vender uma imagem que não refere ao produto. Por que isso é importante? Porque a gente começa a entrar numa fase de construir outros produtos. Se você olhar, se eu falasse com qualquer varejista 10 anos atrás sobre self-checkout, a resposta ia ser: vou fazer um business case, deixa eu fazer a conta, o que eu vou economizar aqui não vale a pena, então não vou implementar isso aí. Hoje, o varejo tem que ter o self-checkout porque o consumidor quer aquela experiência.
não é uma questão econômica mais. O consumidor quer o autoatendimento dentro de um varejista. Então, percebam que se eu não entrar e se eu não perceber isso, eu posso ficar fora do jogo. Vários movimentos impulsionaram essa primeira onda de inclusão financeira no país, né? Então, legislação favorável, nosso regulador que é super atento e tem criado um ambiente super saudável e seguro de competição, o crescimento das fintechs, o Banking as a Service, as finanças embarcadas, que são empresas que não necessariamente são financeiras, mas conseguem levar esse tipo de serviço para o seu cliente. O Pix, nem preciso falar o Pix, e tivemos o evento da pandemia que acelerou tudo isso. Olha que interessante, eu gosto muito desse gráfico que, se a gente olhar a quantidade de fintechs, então esse é um gráfico, dados do Banco Central, 177 instituições financeiras, 111 fintechs. E essas 111 fintechs ajudaram muito a inclusão financeira no Brasil. Inclusão financeira que é super relevante. Se a gente quer educação, saúde é relevante. Agora, incluir financeiramente as pessoas, ter um meio de pagamento eletrônico também é super relevante. Quando a gente criou o Banking as a Service, lá em 2018, inclusive a gente não chamava com esse nome bonito aí de Banking as a Service, a gente chamava de Banking na Box. O nosso objetivo era como é que eu faço que qualquer empresa, qualquer tamanho, qualquer segmento consiga entrar nesse mercado, consiga prover serviços para qualquer cliente. E hoje, só para vocês terem uma ideia, quando a gente olha o 111, a DOC é uma das fintechs que está lá no Bacen, porque a gente é uma instituição de pagamento. Só que dentro da DOC tem outras 103 fintechs provendo serviço. E esse é o principal propósito aqui que nos motiva, que é como ajudar a inclusão financeira no país. E eu acredito que a gente está sendo bem sucedido aqui. O Embedded Finance aumenta a capacidade do negócio se relacionar com o seu cliente. Aqui são alguns exemplos. Não sei se alguém conhece o Bemol. O Bemol é um varejista do Amazonas. Assim, é um dos principais players de Manaus. E ele tem uma conta digital. Assim, eles estão incluindo financeiramente todos os clientes da Bemol. É um negócio impressionante. É isso que a gente está fazendo. E por que isso é importante? A equação, a cadeia para um varejista, a cadeia para uma empresa como Natura, como Boticário, esta relação que eles têm com os seus clientes, os serviços financeiros, eles são uma adição ao relacionamento com esse cliente. Óbvio que não dá para deixar de falar do Pix. O Pix é um fenômeno e, mais uma vez, aqui o Brasil está puxando esse trem. Eu acho que a gente começa a ver outras plataformas de pagamentos instantâneos em outros países. Mas eu acho que uma das coisas mais interessantes que eu vejo no Pix, eu imagino que vocês já tenham tido essa experiência, que é outro instrumento de democratização. Aquela história de você fazer uma transação com aquele pequeno lojista do seu bairro, ou com aquela pizzaria do bairro, e quando você fala o meio de pagamento,
ele vem e fala assim, mas no Pix tem desconto. Olha que coisa sutil que está por aqui. Por que no Pix tem desconto? Porque o Pix é uma transação desintermediada, porque o Pix é fácil de usar. E percebam que aqui também o pequeno estabelecimento começa a ter o poder. Vamos olhar o pequeno estabelecimento como consumidor aqui. Ele está começando a falar para você, paga no Pix que é melhor. Melhor para você, melhor para mim, eu te dou um desconto. E aí a gente sabe que tem mais coisas para vir, Pix parcelado e tudo mais. A pandemia foi fundamental, acho que do ponto de vista de aceleração de adoção, comportamentos digitais de pagamento. Então, em 2 anos a gente avançou no comportamento em 10. A gente teve o maior número de pessoas bancarizadas no período. Teve o trabalho da Caixa que foi fenomenal de botar o Caixa Tem na rua no tempo que eles fizeram. E o nível de adoção foi muito grande. Aí eu queria passar um pouco para falar um pouco do mercado de crédito. Quando a gente olha, ontem saiu uma pesquisa nova. Então, nível de endividamento continua elevado, maior parte das dívidas estão no cartão de crédito. Vamos lembrar que cartão de crédito, não estou fazendo apologia contra o cartão de crédito, mas cartão de crédito é um instrumento para tomar crédito complexo. Cálculo de juros, quando você entra no rotativo, aí você tem os parcelamentos compulsórios. Então, não é a melhor alternativa, dependendo da situação. Ainda quando você olha o nosso país, que tem um dos piores índices de educação financeira, onde o cartão de crédito é bom? O cartão de crédito é bom para quem tem controle financeiro, quem consegue saber exatamente quanto que eu tenho para pagar, quando eu vou me controlar. Agora, quando você não tem esse cenário, você tem um produto que acaba sendo nocivo. E eu nem preciso dizer que a gente já sabe o que fazer, né? A gente está aqui no evento da Febraban. Se alguém tiver a curiosidade de olhar a cartilha da Febraban, tá lá. Tá exatamente lá. Agora, como é que a gente leva isso aqui para novos produtos? A questão de crédito, demanda de crédito, não só no Brasil, na América Latina, ela é latente. Ela é super relevante para a economia do país. Como é que a gente também democratiza o crédito chegando mais na ponta? E se a gente levar a oferta certa para a pessoa certa, no momento certo também, quem conseguir fazer isso tem um bom negócio na mão. Eu chego aqui para agora, depois de dar esse pano de fundo, falar no que eu queria falar. Para mim, o próximo passo da inclusão financeira é como é que a gente leva crédito para a ponta. A gente já fez, quando falo a gente, nós a DOC, muitos de vocês estão aqui, os bancos, as fintechs, qualquer um hoje consegue abrir uma conta digital, qualquer um consegue ter uma chave de Pix, qualquer um consegue ter um cartão virtual, qualquer um. Agora a próxima onda é como é que a gente leva crédito? Como é que a gente ajuda essas empresas a democratizarem também crédito? E é interessante que esse panorama que eu estou colocando aqui, que é crédito consciente, de uma forma mais transparente, não sou só eu que está enxergando isso.
Eu honestamente me surpreendi com essa posição, mas ao mesmo tempo fiquei extremamente orgulhoso e feliz. Isto é um exemplo a ser seguido. Eu estou entendendo o que está acontecendo. Eu não preciso fazer as coisas a qualquer custo, a qualquer preço. Eu vejo dois caminhos convergentes. A gente começar a ter produtos mais claros e transparentes. E aqui, gente, não vamos terceirizar a responsabilidade. Mas claro e transparente não é o CET do produto financeiro que a gente está consumindo. Vamos lembrar que o país tem baixo índice de educação financeira. Então você colocar lá que o custo efetivo total daquela linha é 100%, 200%, 300%, 400% ao ano, dependendo para quem você está colocando, não vai fazer diferença. Outra coisa é a gente ampliar essas opções para cada momento e para cada situação. Onde eu uso um, onde eu uso o outro, como eu deveria usar esse, no curto prazo, no longo prazo. E criar alternativas para essas pessoas que recentemente incluíram nesse mundo de finanças digitais. Então a gente deve ter hoje, não me arrisco um número, mas uma quantidade imensa de contas digitais e que com certeza alguém ali precisando de um crédito certo, no momento certo, na hora certa. Aqui tem um terreno fértil, não é só para fintech, é para todo mundo. E aqui, para mim, é talvez o grande passo que a gente vai passar a viver. A gente começa a entender que a gente tem um ecossistema onde cada um pode contribuir com um pedaço. A gente começa a entender que cada um tem a sua especialização, cada um tem a sua função. Se a gente olhar a capacidade técnica que a gente tem, a capacidade de inovação, e se a gente olhar para tudo isso, conseguir misturar num caldeirão, eu tenho certeza que a gente não só vai diminuir essa inadimplência de 66 milhões de brasileiros, mas como a gente vai ajudar não só o país, mas também essas pessoas a terem outro patamar de vida. Quando aqui, eu acho que é um ponto importante para eu citar, que é a gente sempre conversou, quando a gente fala de fintech, grandes bancos, esse é um momento que eu chamo de competição, colaboração e competição. Quando a gente fala de bancos digitais, não é só simplesmente uma conta digital, não é só simplesmente uma conta digital com cartão de crédito. Tem outros produtos. Posso ter uma hipoteca, posso ter um financiamento de veículos, posso ter uma série de linhas. Quem faz bem isso hoje? Por que eu não pego quem faz bem e conecto com quem está lá com o cliente? É isso que eu estou chamando de competição. Então, o que eu queria dizer aqui para vocês é: a gente está muito feliz de ter participado dessa primeira onda de inclusão financeira, essa enxurrada de contas digitais, e a gente quer abrir aqui hoje o que a gente chama segunda onda, que é como é que a gente vai levar
crédito para essa turma. Crédito bom, crédito saudável, crédito para muita gente. Então, esse é meu chamado aqui para vocês hoje. Este é um chamado para vocês que acreditam nas pessoas, nos seus desejos, vontades, sonhos e no potencial de alcançá-los. Para isso, elas só precisam de alguém que traga mais confiança, que represente a segurança e a acessibilidade de um crédito mais simples e saudável. O crédito certo, no momento certo, do jeito certo, para cada um. Num continente com o nosso potencial, inclusão de verdade é a gente revolucionar a forma de dar e receber crédito, oferecendo mais possibilidades e qualidade de serviço, tornando tudo mais inclusivo, transparente e completo. Nós estamos aqui para ajudá-los. Sejam os protagonistas dessa mudança. Muito obrigado e boa tarde.